Olá, estudantes da terceira série. Quem vos fala é o professor Fábio Luiz de Souza, disciplina de Física. Hoje aqui ao meu lado o intérprete Ezion, que vai nos ajudar na aula de hoje. E hoje a aula é sobre potência elétrica, continuidade, mas corrente elétrica seria a unidade, tá? Então, corrente elétrica, potência elétrica, parte 2, ok? Então, olha só, quais são os objetivos da aula de hoje? Entender o conceito de potência elétrica e sua relação com a energia elétrica. Potência elétrica e energia tem uma relação direta, porque na verdade a potência elétrica é uma taxa de transferência de energia, ok? Procedimentos para determinar o consumo de eletrodomésticos e custos em reais, em custos financeiros, né? Em reais, eu digo, são os custos, né? Do consumo do aparelho. E as unidades de medida da quantidade de energia elétrica. Então, vamos mais uma vez falar sobre medidas de energia elétrica. Bom, a gente viu na aula passada que potência é tensão vezes corrente, ou simplesmente PUI, né? Eu, às vezes, inverto, coloco I no lugar do U, e eu vou ter PIU, né? Para lembrar o passarinho, PIU, PIU, tá? Para nunca esquecer da relação da potência, ok? Mas tanto faz, PUI ou PIU, mesma coisa. Devemos identificar que quando há passagem de corrente elétrica, ocorre transferência de energia elétrica, né? Nunca esquecer que a corrente elétrica leva energia elétrica. Ela é formada de cargas elétricas, sim, mas as cargas elétricas transferem energia pela corrente elétrica, ok? Então, quanto mais energia um aparelho precisa, mais corrente elétrica ele vai puxar, como diz os eletricistas por aí. Então, olha só, o consumo de energia elétrica, o vilão desse consumo na casa, assim, uma casa comum, é o chuveiro. O chuveiro é um negocinho muito pequenininho. Para você ter ideia, o chuveiro que consome aquela energia na nossa casa é só um condutorzinho pequeno, que é usado para aquecer água, né? Mais para frente eu vou ligar o chuveiro aqui para vocês verem, tá? Por enquanto não. Vamos lá então. É muito raro achar alguém que não goste de um banho bem quente. Né? Todo mundo gosta, um banho quente, mas ultimamente está muito caro tomar um banho quente, né? Um banho bem quente no chuveiro ali por 15 minutos está custando caro, porque cada 100 kWh tá mais que R$10, né? Então tá bem caro aí para tomar um banho. Mas como se calcula essa energia consumida? Como é que a gente calcula a energia consumida durante o banho? Vamos fazer aqui as contas? Bom, primeiro, informações do fabricante. Normalmente os fabricantes, por questões de regras, por lei, né? Existem leis ao consumidor que o fabricante tem que respeitar. Todo aparelho elétrico ele tem que identificar qual é a tensão de ligação do aparelho. Aqui no caso é um chuveiro 220 volts. A potência de chuveiro, 5.500 watts. Você já sabe identificar, né? Já sabe o que é a potência, sabe que a corrente é ampere, 30 amperes é a corrente. Olha, o chuveiro 127 volts, ele usa 50 amperes, não 30, na chave do inverno, que é 5.500 watts. E o milímetro aqui também indica qual é a bitola do fio que deve ser ligado a esse chuveiro, 4 milímetros quadrados. Mas aqui no Paraná, em lugares em cidades que a ligação é 127 volts e não 220, né, 110 e não 220, tem que ligar em 6 milímetros e não 4, tá? Ou até 10, para garantir que não vai ter problema. A gente vai entender isso mais para frente. Bom, continuando. O que me indica o consumo do chuveiro? Tá? Qual é a grandeza que eu devo olhar para saber quanto o chuveiro consome? É aqui, ó, a potência. Acima de 1.000 watts, gente, o aparelho já consome bastante, tá? Então, um chuveiro usa 5.500 watts. Na máquina de lavar sua deve gastar uns 2.000 watts, né? No máximo 2.200 watts. Ou seja, o chuveiro consome muito perto das outras máquinas que a gente tem na casa, numa casa comum, né? O ar-condicionado também é um vilão do consumo de energia elétrica. Vamos olhar aqui então. Repare que não importa que chuveiro eu use, 220 volts ou 127 volts, a potência usada para aquecer a água é a mesma. Aliás, é lógico, né? É racional, tem razão. Você não esquenta a água, não é a mesma substância que você está aquecendo com chuveiro 220 ou chuveiro 127? Como é a mesma substância,
Então você tem que aquecer da mesma forma, você usa a mesma energia para aquecer. Então você tem que usar a mesma potência. A diferença está aqui do lado, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica é 30 amperes para o 220 e 50 para o 127 volts. Vantagem, o fio do chuveiro 220 pode ser uma bitola mais, como eu posso dizer, menos espesso, uma espessura menor. A espessura do fio 127 volts tem que ser maior, porque ele usa uma corrente elétrica maior. Lembre-se que a corrente ela leva energia, então ela gera aquecimento, né? O pessoal chama de efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica. Então acaba que o fio elétrico acaba aquecendo. E quanto mais grosso ele for, mais espesso, menor a chance dele pegar fogo, dele derreter e pegar fogo. Então por isso que a gente usa uma bitola para garantir que o aquecimento não vá causar um incêndio na nossa casa, tá? Então essa é a vantagem dos 220 em relação aos 127 volts. É a fiação elétrica e é a corrente elétrica que é menor. Precisa de menos corrente para levar a mesma energia, tá? Bom, vamos fazer uma atividade sobre isso. A gente vai agora usar essa atividade aqui para descobrir qual é a energia consumida por um chuveiro e qual é o custo do uso desse chuveiro, tá? Então vamos lá. Considere um chuveiro de 5.500 watts e uma família de 3 pessoas, ok? 3 pessoas. Juntas em banhos diários, utilizam um chuveiro em média por 15 minutos. Olha só que família mais econômica. Não sei se são os 3, mas os 3 juntos gastam um chuveiro 15 minutos por dia. Então toma banho 5 minutos cada um por dia. Ou alguém fica sem tomar banho no dia, toma banho outro dia, né? Não precisa tomar banho todo dia também, né? Isso é tabu isso, né? Não é necessário tomar banho todo dia. Tem dia que você pode pular e tomar banho no outro, né? Mas isso vai de cada um. Então olha só, 15 minutos, né? Agora olha só, qual é a quantidade e o custo de energia mensal consumida pelo chuveiro da família? Então esse chuveiro aí está impactando quanto na conta de energia da família por mês? Mensal. Sempre quando fala mensal, pessoal, professor, o mês tem 31 dias, o mês tem 28 dias. Gente, você tem que usar o mês legal. O mês legal, né, que se usa na gestão financeira, é sempre 30 dias, tá? Dependente do mês. Então é 30 dias. Utilize como tarifa de energia o 0,75 reais kWh, ou seja, a taxa é de 0,75 centavos, né? 75 centavos por kWh. Eu acho que até esse valor já está desatualizado, o valor já é mais alto hoje, né? Dependendo da bandeira que nós estamos na energia. Mas já dá para a gente ter uma noção de quanto custa o chuveiro. A energia é a potência vezes o tempo. Então você tem aqui a energia em watts hora, é a potência em watts vezes uma hora. Cada 1000 watts hora, você pode estabelecer 1 kWh. Então, quer dizer que você pode pegar a potência de chuveiro, multiplicar pelo tempo de uso mensal e transformar no final tudo em kWh para você saber quanto que é a energia kWh consumida pela família no mês. E depois calcular o custo com a tarifa, que é 75 centavos por kWh, tá? Tenta fazer aí, o professor já volta para explicar essa questão para vocês.
Então, olha só, gente. Primeiro, vamos pegar o valor da potência do chuveiro, em watts, e multiplicar pelo tempo em horas consumido no mês. Então, como a potência já está dada aqui de lambuja, então a gente só precisa saber quanto tempo em horas esse chuveiro é usado no mês, tá? Para fazer isso, nós pegamos então o tempo, que é 15 minutos, e multiplicamos pelo número de dias que tem um mês, que é 30. Como é 15 minutos diários, 15 minutos vezes 30, 450 minutos. Aí você transforma 450 minutos em hora, que não é muito difícil, né? Cada hora tem 60 minutos, basta dividir 450 por 60 e você vai ter 7,5 horas de consumo mensal desse chuveiro. Agora pega o tempo em horas e multiplica pela potência em watts. Isso vai me dar 41.250 watts hora. Pronto, já tenho a energia em watts hora. Mas como a taxa está em quilowatt-hora, temos que transformar isso aqui em quilowatt. É só dividir por 1.000. Cada 1.000 watts-hora é 1 kWh. Dividir por 1.000, vai ter 41,25 kWh. Quando eu falo dividir por 1.000, é levar a vírgula até a casa da milhar. A vírgula está na casa da unidade de watt-hora. Leva até a casa da milhar. Aqui, ó, no 41.000, no 1.000 aqui, ó. Leva até a direita do 1. Pronto, 41,25 kWh. Fácil assim. Agora, vamos calcular o custo. 1 kWh é 0,75, né? 75 centavos. Você faz uma regra de 3, que o pessoal chama, né? Uma relação proporcional. Ora, de 1 kWh eu aumentei 41,25 vezes, porque aqui são 41,25 kWh. Então é só multiplicar esse valor 41,25 vezes, né? Então, 41,25 vezes 0,75 reais por kWh. Quilowatt com quilowatt-hora cancela, eu vou ter em reais. O custo é R$ 30,94 desse chuveiro. Pensa bem, numa conta aí de R$150, você está pagando R$30 de chuveiro. Eu acho que essa família gasta até menos, porque para uma família que toma banho em 5 minutos, né, deve gastar aí no máximo R$100 na conta de luz, o que dá 30% da energia consumida no mês na conta da família. Ok? É bastante coisa. Então, lembrar que custo é energia vezes tarifa. É só pegar energia e multiplicar pela tarifa. Tá certo? Continuando então. Máquinas, o que as máquinas fazem? As máquinas são alimentadas com energia elétrica e elas transformam o estado dessa energia. Máquinas são transformadoras de energia. Então, elas pegam a energia elétrica e transformam na energia que você utiliza para o trabalho que a máquina foi desenvolvida. Nem sempre essa energia elétrica muda de natureza. Ela pode ser só tratada, como é o caso de estabilizadores, de transformadores, de computadores. Você continua ainda usando energia elétrica no computador, só ela mudada de estado, né? Ela é trabalhada, ela vira sinais. Ok, então veja que o chuveiro ele faz o quê? Ele pega a água, pega a energia elétrica, converte em energia térmica e transfere essa energia térmica para a água. É isso que o chuveiro faz. E isso acontece no intervalo de tempo, né? Bem rápido, o chuveiro tem que aquecer a água bem rapidamente. Para isso ele usa um condutor que o pessoal popularmente chama de resistência do chuveiro, né? A gente vai ver mais tarde que esse nome não é adequado, que o que menos o chuveiro tem que ter é resistência, tá? O ideal é que ele não tenha resistência elétrica, que ele seja condutor. Então, certo é chamado de condutor do chuveiro, mas já popularizou, todo mundo chama de resistência, tá? E vamos entender isso mais para frente. Bom, o que acontece com esse condutor? Quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, toda a energia que a corrente elétrica leva transforma-se em energia térmica. Ou seja, quanto mais potência um aparelho tem, mais corrente elétrica ele exige, tá? Isso nós podemos dizer então que as máquinas são máquinas condutoras, tá? Então, o que os físicos fazem para interpretar o modelo elétrico? Ele considera que uma máquina é um condutor. Então, na tua casa, você não tem máquinas, você tem condutores. Cada máquina é um condutor e todos estão ligados em paralelo ou em série, conforme o circuito da casa. Então, a gente trata a casa como se fosse um circuito elétrico. Por isso que o circuito elétrico faz parte do conteúdo do ensino médio. Por quê? Para você entender as ligações dos aparelhos na sua casa. Você interage com isso no dia a dia, não é legal ser ignorante a isso, né? Tem que entender um pouquinho.
senão você põe fogo na tua própria casa. Quanto mais condutor o material, menor será a sua resistência elétrica. Por quê? Quanto mais condutor o material mais corrente elétrica passa por ele, é acionada nele. Quando você liga na mesma tensão, a corrente elétrica aumenta, quanto mais condutor o material for. Ora, como eu falei para vocês antes, o chuveiro tem que ser bastante condutor, né? Porque a potência dele é bem alta, não é? Portanto, potência alta, bastante condutor. Não é legal chamar de resistência, né? Agora, olha só. Quanto menor a resistência, mais condutor é o material. Ou seja, mais corrente elétrica, ou seja, mais potência. Isso implica que quanto maior, né, a corrente elétrica que o aparelho precisa, para funcionar, quanto mais amperes a máquina precisar, mais condutor o material mais condutora a máquina é. Quer dizer que o material que a máquina é feita é um material mais condutor. Tudo bem? Então, alta condução exige alta corrente elétrica, o que exige baixa resistência elétrica. Então, a gente pode fazer essa relação. Alta corrente elétrica, baixa resistência elétrica. Chuveiro usa alta corrente elétrica? Usa. Então, tem baixa resistência elétrica. Ok? E o que significa? Qual é essa relação entre corrente elétrica e energia? Vamos entender aqui, ó. Toda bateria, tensão elétrica, ela tem uma voltagem, uma tensão elétrica. Voltagem não é um termo muito legal para usar, tá? Então, o que significa 110 volts? Significa que a máquina que aquela fonte oferece 110 joules de energia para cada coulomb, cada pacote ou cada caminhãozinho de um coulomb de carga. Quer dizer que a bateria vai oferecer 110 joules para o caminhãozinho levar, cada coulomb de carga. E cada coulomb por segundo que passa na máquina é 1 ampere, tá? Então, 1 ampere de corrente passando leva 110 joules por segundo, 110 watts. Então, uma máquina de 110 watts usa 1 coulomb por segundo, 1 joule por segundo, 1 ampere por segundo, né? 1 ampere, que é 110 watts por 110 joules por segundo, 110 watts, ok? Alta corrente significa muitos caminhãozinhos desse, o que significa alta corrente elétrica, beleza? Então, alta energia, alta potência, alta corrente elétrica. Então, alta corrente elétrica, alta potência elétrica, ok? E alta corrente elétrica, baixa resistência elétrica. Conclusão que a gente pode fazer é que alta potência tem baixa resistência elétrica, ok? Vamos fazer uma atividade sobre isso, vamos ver se você consegue acertar facilmente. Observe abaixo as duas máquinas para ligação em 127 volts. Qual delas utiliza maior corrente elétrica e por isso é mais condutora? Então, qual delas usa mais corrente elétrica? O cortador de grama aqui, com 1.300 watts, ou o micro-ondas com 620 watts? Tempo para você fazer. Agora, olha só, gente. Olha para o cortador de grama. 1.300 watts, ele tem muito mais potência que o micro-ondas. Se tem alta potência, alta corrente elétrica. Então, qual deles tem maior corrente elétrica? O cortador de grama. Simples assim, tá? Agora, olha só. Organiza os aparelhos da tabela em ordem crescente de resistência elétrica, mantendo sua numeração. Então, qual aparelho aqui, desses 5, tem a menor resistência elétrica, depois a segunda a maior, depois a terceira maior ainda, ou seja, em ordem crescente, escadinha, da menor para a maior resistência elétrica. Tempo para você fazer, o professor já volta para explicar.
Então, olha só, gente. Basta você olhar qual é o aparelho que tem maior potência, maior corrente elétrica, tá? E maior corrente elétrica, baixa resistência elétrica. Tem que ser bastante condutor. Quanto mais condutor, menor corrente elétrica. Desculpa. Quanto mais condutor, menor resistência elétrica. Mais corrente elétrica, ok? Então, é só pensar. Alta potência, baixa resistência. Quem tem a maior potência de todos esses aparelhos? O chuveiro. Então, ele é o cara que tem a menor resistência. Então, ele é o primeiro que eu vou pôr na filinha de ordem crescente. Primeiro o chuveiro. Depois, eu vou colocar o segundo mais potente. Quem que é? O ferro de passar. Então, segundo ferro de passar. E assim vai, ó. Primeiro o chuveiro, segundo ferro de passar. O terceiro é o micro-ondas, que tem a terceira maior potência. A quarta maior potência é a geladeira, então ela é a quarta. E a quinta maior potência é o ventilador, que é por último, é o menor de todos. E tem a maior resistência de todos. Tá? Então, o mais resistivo, o que tem maior resistência elétrica, é aquele menos potente. Tá? Então, sempre lembrar, corrente elétrica alta, potência elétrica alta, resistência elétrica baixa. Essa é a lição da aula de hoje. Então, retomando, para você achar a energia, basta multiplicar a potência pelo tempo, potência em watts, tempo em hora. Essa é a medida comercial de energia elétrica, é o watt-hora, que como a gente usa aparelhos com bastante potência, a gente usa a ordem de milhares de watts, então quilowatt-hora. É só levar a vírgula até a casa da milhar de watts-hora. E custo é energia vezes tarifa. E lembrar sempre que corrente elétrica alta significa potência elétrica alta e resistência elétrica baixa. Tá certo? Gente, obrigado, um abração, cuidem da saúde e até a próxima!